Segurança no topo. Segurança no trabalho para líderes e empresas. O que ninguém te contou sobre o segredo das grandes empresas, sobre as vantagens de segurança do trabalho, porque elas são tão perfeitas ou buscam a perfeição no ambiente de trabalho. Hoje a gente vai conversar sobre PCMSO. Aí ela vem ela com mais uma sigla. Mais uma sigla com relação à segurança do trabalho. O que é esse tal de PCMSO que me fala que eu tenho que fazer todo ano? Por que eu tenho que fazer isso? O que é isso? A sigla PCMSO, quando a gente fala, parece uma palavra, mas é uma sigla, é Programa Médico, PC, Programa de Controle. Até eu me confundi. É Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Que isso quer dizer, meu Deus do céu? É simplesmente uma avaliação médica com relação aos riscos que tem dentro da minha empresa. Como assim uma avaliação médica? Enquanto o nosso programa de gerenciamento de riscos, o nosso programa de riscos ambientais, que era o PPRA antes, né, que a gente está usando ainda, enfim, até se tornar realmente revisado e ativo, ele gerencia que risco tem dentro da minha empresa. Eu tenho um risco, foi avaliado lá pelo técnico, que tem um risco da pessoa cair durante o uso da escada, por exemplo. A gente tem atividade que precisa usar a escada em alguns momentos e eu tenho risco que essa pessoa caia, se machuque, acabe morrendo dentro da empresa. Tudo bem. Então, dentro disso, né, sabendo disso, o médico vai fazer essa avaliação de quais exames esse funcionário precisa passar antes de começar essa atividade. Por quê? Existem algumas pessoas que têm problemas com tontura. Então, vai ser feito alguns exames, algumas avaliações para saber se realmente existem alguns problemas que o funcionário tem e não pode fazer essa atividade, porque se a pessoa, por exemplo, tiver uma tontura em cima de uma escada, a probabilidade dela cair e se machucar é muito maior. Assim como eu posso ter lá no meu programa, né, que eu já fiz, né, que alguém já avaliou dentro da minha empresa sobre os riscos ambientais, foi visto lá que tem ruído dentro da empresa. Eu tenho um equipamento que gera ruído e foi feito sugestões, né, nesse meu programa de gerenciamento de riscos para eu acabar diminuindo a probabilidade de acontecer alguma doença, né, do trabalho, desse funcionário que fica exposto a esse ruído, acaba perdendo a audição. Então, a partir disso, no PCMSO, que é o programa médico, o médico vai avaliar quais exames auditivos esse funcionário precisa passar para saber se ele já tem problemas prévios auditivos, se sim, né, quais são esses problemas, e aí fazer essa avaliação e ter essa documentação. Por quê? Eu também preciso saber se esse funcionário que está exposto ao ruído não tinha, por exemplo, um problema auditivo, ele escutava super bem, né, não tinha nenhum problema para escutar, não tinha nenhuma perda de audição, mas daqui um ano ele precisa refazer esse exame e ele está perdendo a audição. Ele escutava, né, 100% antes e agora a audição dele acabou piorando. Se isso acontecer, é preciso fazer uma avaliação se isso tem a ver com a função dele dentro da empresa, se são os ruídos das máquinas que está ocasionando essa perda da audição. Se isso acontecer, precisa ser feito, né, melhoria, e aí a gente consegue ter um controle disso. É por isso que a gente precisa fazer esse programa. Então, é a partir desse programa que a gente avalia quais são os exames que precisa ser feito dentro da sua empresa. Se é só o exame clínico, tá, tudo bem, a gente pode fazer o exame clínico, né, para algumas funções.
somente, né, a avaliação clínica do médico e está ok para iniciar o trabalho. E aí, periodicamente, por isso que a gente tem o exame periódico, é feita a avaliação médica novamente para saber se houve alguma alteração desse funcionário. Assim como lá também está descrito que antes de demitir esse funcionário, antes dele sair da empresa, ele também precisa passar por avaliação médica, ou sobre só avaliação médica, clínica ou com exames complementares. Por quê? A gente precisa saber como esse funcionário entrou dentro da sua empresa, se a saúde dele estava de uma maneira e ele saiu de outra maneira, pode estar ocorrendo algo dentro da empresa. E a gente precisa saber se ele saiu e tá tudo ok. Então, por isso, existe esse programa de controle médico de saúde ocupacional, que a gente chama de PCMSO. É simplesmente uma avaliação clínica para saber, esse funcionário que você contratou nesse setor e nessa atividade precisa passar por esse exame A, exame B, exame clínico, precisa fazer um hemograma, enfim, vai ser avaliado quais exames fazer. E precisa, a cada ano, repetir esses exames. Lá também vai ter escrito quais exames precisam ser feitos quando o funcionário retorna ao trabalho depois de um afastamento, por exemplo. Se o funcionário ficou fora da empresa por alguma doença ou algum acidente relacionado ou não ao trabalho, por mais de 30 dias, ele precisa refazer os exames para saber se ele está entrando e está tudo ok depois desse acidente e dessa doença. Então, é essa descrição que você vai encontrar no teu programa de controle médico de saúde ocupacional, que se chama PCMSO. É simplesmente isso. E aí, a gente tem algo muito, muito importante, que existe os exames complementares. Então, muitas empresas, e aí tá uma vantagem competitiva que eu falo aqui, que nunca ninguém te conta, sobre fazer exames melhores, maiores no teu funcionário. Por quê? Empresas grandes normalmente passam por avaliação fisioterapêutica no funcionário antes que ele entre na atividade, periódico e demissional. Porque existem exames que não vão ser normalmente avaliados pelo médico, que são exames físicos. Se teu funcionário, né, você vai contratar alguém para sua empresa por uma determinada tarefa, e essa tarefa tem atividade com relação à movimentação de ombro, por exemplo. E você fez os exames que está descrito ali no teu PCMSO e nada mais. E o médico acabou não avaliando a questão do ombro, mas ele já tinha algum problema lá prévio de outra empresa, de fora relacionado a não relacionado ao ambiente de trabalho, e ele entrou na tua empresa. E aí ele acaba fazendo mais atividade do ombro e acaba rompendo o ligamento. Você, provavelmente, como líder da empresa, vai ser responsabilizado pela lesão no ombro daquele funcionário, por mais que não tenha sido da sua empresa, porque você não sabe como ele entrou, você não sabia que ele tinha uma lesão prévia. E aí que tá essa vantagem das outras empresas, eles já fazem uma avaliação muito mais completa do que está pedindo na legislação, porque eles sabem que isso pode acabar prevenindo problemas, às vezes, né, não é que a pessoa não é admitida, mas ele não é admitida para aquela função que precisa usar o ombro, ele vai ser admitido para outras funções, e ali está comprovado também que ele já tinha um problema prévio no ombro dele, né, que ele já veio de outra empresa com aquele problema. No ombro, no joelho, punho, muitas vezes isso não é visto antes da admissão do funcionário. E aí pode causar tanto problema trabalhista com relação ao processo trabalhista, quanto a acidente, né, doença do trabalho. E aí você, como líder da empresa, vai ser responsabilizado por isso.